Chegamos então à nossa aula de ligações químicas. Quando nós estudamos a tabela periódica, nós vimos que existem hoje, descobertos, aproximadamente 100 elementos químicos. Entretanto, o que é esse número, 100, perto de todos os materiais que existem no mundo? Tudo que existe, rochas, metais, plantas, todos os seres vivos, tudo isso é formado por elementos químicos. Então, nós vamos estudar hoje como se unem esses elementos formando as substâncias químicas que compõem o mundo. Nós devemos reparar também que alguns desses materiais, dessas substâncias, são gasosos, outros líquidos, alguns se quebram, outros não, alguns conduzem corrente elétrica. Então, tudo isso tem a ver com as ligações químicas e com a arrumação espacial dos átomos. Então, vamos começar com a definição. Ligações químicas são forças que mantêm os átomos unidos. Para começar o estudo das ligações químicas, nós temos que entender primeiro o que é valência. Bom, então, na metade do século passado, já se havia percebido que, por exemplo, o hidrogênio nunca se ligava a mais de um átomo, um outro átomo, né? O oxigênio também nunca se ligava a mais de dois átomos. O nitrogênio nunca se ligava a mais de três, então surgiu o conceito de valência. O que é valência? Valência, então, é a capacidade de um átomo de se ligar a outros átomos. Pegando, então, como exemplo, a água, nós temos que ela é formada por um átomo de oxigênio, dois de hidrogênio, e esses átomos estão ligados. Então, repare, o oxigênio está ligado a dois hidrogênios, e cada hidrogênio está ligado a apenas um elemento, que é o oxigênio. Nesse caso, nós dizemos que o hidrogênio é monovalente e o oxigênio é bivalente. Então, isso está relacionado à quantidade de átomos diferentes com que esse elemento pode se ligar. No caso, o hidrogênio só a um, mono. O oxigênio a dois, bi. Ok, conceituado então o que é valência, vamos dar uma olhada nos gases nobres. Nós sabemos que em condições ambientes, só os gases nobres são formados por átomos isolados, ou seja, não estão ligados. Quais são eles? E seus respectivos números atômicos. Olhando para a distribuição eletrônica, primeiro do hélio, nós vemos que ele possui dois elétrons na última camada. O neônio, por sua vez, possui 2 na primeira camada, 1, e 8 na segunda camada, 2 mais 6. Bom, então fazendo essa distribuição eletrônica por camada de todos os gases nobres, nós chegaremos à seguinte configuração. Então você não precisa ser nenhum cientista para perceber o que eles têm em comum. Então, com exceção do hélio, todos eles possuem 8 elétrons na última camada. Essa camada nós chamamos de camada de valência, que é então a última camada na distribuição eletrônica de qualquer átomo. Então nós podemos fazer uma união de observações. Nós sabemos que os gases nobres, por serem muito estáveis, ou seja, eles não se ligam, e os gases nobres possuem 8 elétrons na sua camada de valência, conclui-se que os átomos, de uma maneira geral, procuram perder ou ganhar elétrons na última camada, a fim de que eles cheguem à configuração eletrônica de um gás nobre, que é considerada a configuração eletrônica mais estável. Surge daí, então, a regra do octeto, que diz que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência. Isso é, está copiando a configuração eletrônica de um gás nobre. E no caso desse átomo possuir apenas a camada K, a estabilidade é atingida quando possui 2 elétrons nessa mesma camada, porque nesse caso ele está copiando a configuração eletrônica do hélio. Então vamos estudar o primeiro tipo de ligação química, que será a ligação iônica. Obviamente, iônica, nós já sabemos que está relacionado à formação de íons. Então vamos ver como isso ocorre através de alguns exemplos. Vamos tomar primeiramente o sódio. Possui número atômico 11. Sua distribuição eletrônica é a seguinte, por camadas. 2 na K, 8 na L e 1 na M. O cloro, por sua vez, possui número atômico 17 e a seguinte distribuição eletrônica por camadas. Bom, então, lembrando lá da regra do octeto, olha só o que nós temos aqui. No sódio, a sua penúltima camada possui 8 elétrons. Significa que
Se ele perdesse esse último elétron, a sua última camada passaria a ser Al e ela teria 8 elétrons, ou seja, ele estaria estável. No caso do cloro, nós temos que, na sua última camada, na camada de valência, ele possui 7 elétrons. Então, falta um elétron para que ele preencha os 8 nessa última camada e se torne estável. Convenientemente, então, nós poderíamos ceder esse elétron da última camada do sódio para a última camada do cloro. E aí nós chegaríamos à seguinte configuração eletrônica. O sódio ficaria positivo, pois perdeu um elétron, e teria a seguinte distribuição eletrônica. O cloro ficaria negativo, pois ganhou um elétron, e teria a seguinte configuração eletrônica. Então, os dois teriam 8 na última camada e estariam estáveis. Isso pode ser escrito pela notação de Lewis, que é a seguinte. Representa-se o átomo e a sua quantidade de elétrons na última camada. No caso do sódio, 1. O cloro, segundo elemento, então, possui 7 na última camada, onde cada X desse representa um elétron para o cloro e cada bolinha representa um elétron para o sódio. Nós teríamos então que eles dois se ligariam para formar cloreto de sódio. Nesse caso aqui, o cloro teria o que ele já tinha antes, os 7 elétrons, mais o elétron do sódio. E o sódio perderia seus elétrons, seu único elétron no caso, ficando positivo e o cloro negativo. Isso ocorreu através da doação desse elétron para o cloro. Nesse exemplo, nós ainda temos uma curiosidade, que é a seguinte. O sódio puro, na natureza, ele é muito reativo, então ele pega fogo instantaneamente no ar. Ele só pode ser armazenado, então, de uma maneira especial. O cloro, por sua vez, ele é um gás altamente tóxico. Entretanto, o cloreto de sódio, que é a ligação, a substância formada pela ligação entre o cloro e o sódio, é o nosso sal de cozinha comum que nós ingerimos todos os dias. Vamos ver um segundo exemplo, então. Se eu pegar o alumínio, a sua distribuição eletrônica é a seguinte. 2 na primeira, 8 na segunda, 3 na terceira. E mais uma vez o cloro, nós já sabemos que ele tem 2 na primeira, 8 na segunda e 7 na terceira. Assim, esquematizando aqui a notação de Lewis, nós teríamos para o alumínio 3 elétrons na sua última camada. E o cloro, nós já sabemos, possui 7. Bom, se a situação que ocorreu no primeiro exemplo se repetisse, o alumínio doaria esse elétron para o cloro. E aí qual seria a nossa situação? Esse cloro passaria a ter 8 e ficaria estável. Entretanto, o alumínio ainda sobrariam 2. Nós vimos aqui que na sua última camada ele possui 3, e o ideal seria que ele perdesse esses 3 elétrons para que ficasse com 8 na sua última camada. Então, como resolver esse problema? Simples. Se nós colocarmos mais 2 cloros, nós teremos então para quem doar esse elétron e esse elétron. Nesse caso, o alumínio doa um para cada, perde esses 3 elétrons, fica com 8 na última camada. O cloro, cada cloro ganha um elétron e fica com 8 na última camada também. Completando então a notação de Lewis, nós teremos o alumínio, que ficou positivo, perdendo 3 elétrons, e nós teremos o cloro, que ficou negativo, pois recebeu um elétron, e essa ligação ocorreu com 3 cloros e um alumínio. Então, essa aqui é a notação de Lewis. Bom, então, repare o seguinte. No nosso primeiro exemplo, nós tivemos o sódio, que ficou um positivo, e o cloro, que ficou um negativo. Isso nos deu o cloreto de sódio. Então, como saber quantos átomos de cada elemento nós vamos precisar para formar a ligação? Nós fazemos assim, pegamos esse número e jogamos para cá, e esse número jogamos para cá. No caso, ignorando os sinais, é claro. 1 viria para cá, esse 1 viria para cá, então 1 de sódio e 1 de cloro. Você vai visualizar melhor agora quando nós revemos o nosso segundo exemplo, que foi o alumínio, que ficava 3 positivo, pois perdia 3 elétrons, e o cloro, que ficava 1 negativo. Então, se eu pegar esse número jogar para cá,
e eu pegar esse número aqui e jogar para cá, nós teremos formada essa substância. Então, nós precisamos de 3 átomos de cloro e um átomo de alumínio. Então, vamos ver. E se eu quisesse fazer a ligação entre o cálcio e o bromo? Bom, então eu vou te adiantar que o cálcio possui a seguinte distribuição eletrônica. Seu número atômico é 20. E o bromo, olhando aqui, nós vemos então que o cálcio, para ficar estável, ele precisa perder esses 2 elétrons aqui, para que sua última camada passe a ser essa que possui 8. Então, ele precisa perder 2 elétrons e então ficar positivo. O bromo, por sua vez, tem 7 na última camada, ele precisa ganhar um elétron para que complete 8 na sua última camada e se torne estável. Então, ele precisa ganhar um elétron, ou seja, ficar negativo. Seguindo a mesma regra de cima, pegando esse número sem o sinal jogando para cá e esse número sem o sinal jogando para cá, fazendo um X, nós teremos formado uma substância química que possui 2 átomos de bromo e um átomo de cálcio. Revendo então a notação de Lewis e como isso ocorre na prática. Pela notação de Lewis, nós teríamos o cálcio com 2 elétrons na sua última camada. Pela nossa regra do X aqui, nós vamos precisar de 2 bromos. Então, 2 bromos, cada um com 7 na sua última camada. Então, o que ocorre? O cálcio doa esse elétron para esse bromo e esse elétron para esse bromo. E nós formamos, então, uma substância que possui um átomo de cálcio, que fica positivo, perdendo 2 elétrons, e nós possuímos 2 átomos de bromo, em que cada bromo fica negativo, ganhando um elétron este que veio do cálcio, mais os que já possuía. Para finalizar, então, você já sabe o que é, mas nós vamos apresentar uma definição. O que é, então, a ligação iônica? É a força que mantém íons unidos, envolvendo a entrega definitiva de elétrons de um átomo para outro. Simples. Então, aqui termina nossa aula, nossa primeira aula sobre ligações químicas.